Senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Iniciamos agora a Latin American Cities Conference São Paulo, o novo cenário global e o papel do setor privado nas relações Brasil-Estados Unidos. Organizada pelo Council of the Americas em parceria e com o apoio da Fiesp, a quem agradecemos por nos receber em sua casa. Essa conferência marca um momento muito importante para a abertura de diálogo e cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos, e é um prazer tê-los conosco nesta tarde. É uma satisfação receber executivos membros do Council of the Americas, representantes da Fiesp, do Ciesp, autoridades do governo brasileiro, convidados especiais e a imprensa. Uma saudação especial também a todos que nos acompanham ao vivo pelo YouTube e pelo site do Council of Americas. Convidamos todos a participar do diálogo nas redes sociais com a hashtag CouncilBR. Agradecemos ainda aos patrocinadores desta conferência: Pan Regional Sponsors, Amazon Web Services e JP Morgan. Corporate Sponsors, Boeing e Salesforce. Muito bem, senhoras e senhores, neste momento, compõe aqui a mesa diretora os senhores Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp, Brian Winter, vice-presidente executivo da American Society Council of the Americas, também o embaixador Thomas Shannon Jr., membro do Conselho do Council of the Americas. Ele também foi embaixador dos Estados Unidos no Brasil e foi subsecretário de Estado para Assuntos Políticos. Silvio Torres, assessor da presidência da Apex Brasil, representando o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Nos acompanham online as senhoras Susan Siegel, presidente e CEO da American Society Council of the Americas, e também Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Muito bem, senhoras e senhores, daremos início, então, aos pronunciamentos de abertura. Com a palavra, o vice-presidente executivo da American Society Council of the Americas, Brian Winter. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui com vocês, novamente em São Paulo, uma cidade onde tive o grande privilégio de morar 5 anos há tempos com a minha família. Eu quero agradecer e cumprimentar o amigo Josué Gomes da Silva, toda a Fiesp pela sua organização e parceria com esse evento que chega a um momento único na história bilateral dos Estados Unidos e o Brasil. Muito obrigado por tanto apoio, também do time aqui, do Council, Marcelo, Luísa, Lorane. E quero passar agora a palavra para a nossa CEO, Susan Siegel, que está nos Estados Unidos. Thank you, Brian. Yes? Yes, please, go ahead. We see you. Okay. All right, perfect. Thank you, Brian. Boa tarde. Good afternoon. I wish I could speak in Portuguese, but I can't. I regret that I can't be with you all today, sadly, but for personal reasons, I just cannot. But I am so pleased to join you virtually, the new way of the world. I want to give a very warm welcome to the distinguished ministers, secretaries, members of the diplomatic community, American Society, Council of the Americas, journalists, speakers, and special guests. I'm honored to share a stage with Tatiana, Jose, Tom, Brian, and our friends from Apex. I also want to welcome everyone watching online. We are streaming live on our website, X, LinkedIn, and YouTube. A very special thank you to our sponsors for making this day possible. We so appreciate your support. We are particularly grateful to Fiesp, our partner. We are honored to partner with you. And thank you for your support, Josue. It has been a pleasure to work with you and your team, and we hope that our partnership will continue and that this is the first of many activities that we will organize jointly. Finally, I want to thank our Council of the Americas team, Brian Winter, Marcelo Barreta, Luisa Leme, as well as Randy Melzi and the New York team, and Lorraine Campos
who's running our CSO forum, for doing an amazing job in working with Fiespe to put this event together. Outstanding job, as always. The Council of the Americas is very pleased to be back in Sao Paulo, bringing together leaders of the public sector and the private sector with a goal to strengthen dialogue, not only here in Brazil, but across the United States and in the hemisphere. We particularly believe in the role of the private sector in forging engagement and dialogue among themselves and with the public sector. This is particularly important and true in challenging moments. Those moments highlight the importance of the private sector and the enormous opportunity to step up and lead the way to stronger relationships among themselves as well as with the public sector. Today, we are happy to have such strong representation from the private and public sectors to begin this dialogue, to engage in this very important time and moment. Brazil today represents an important opportunity for global investors. The country has consolidated important economic reforms, maintained resilience in the face of global challenges, and continues to build strong investor confidence. With a dynamic domestic market, a diversified economy, and a clear commitment to sustainable development, Brazil offers fertile ground for investment across sectors. It is home to the second largest consumer market in the Americas, following only the United States. The opportunities are enormous. The long-standing relationship between the United States and Brazil is equally important. Our companies have been long-term partners in each other's success for many years. One of the most important things we share are very vibrant and independent private sectors, which will drive investment, innovation, and growth in their economies, as well as across the globe. Both countries are continental, diversified economies and are natural partners across many sectors, including agriculture, energy, services, and technology. They also have an entrepreneurial spirit, and great entrepreneurs emerge from Brazil, just like the ones that emerge from Silicon Valley in the United States. And as the largest economies in the hemisphere, Brazil and the United States, both the public and private sectors, share an opportunity to advance sustainable growth and regional integration. As we all know, Brazil continues to demonstrate leadership in sustainable development at COP28 and COP30 preparations. The government reaffirmed its commitment to reach net zero emissions by 2050 and to eliminate illegal deforestation by 2030. The Amazon Summit in Belém set the stage for stronger regional coordination through the Amazon Cooperation Treaty Organization, with a focus on sustainable growth, environmental protection, and combating organized crime. Brazil also has enormous potential in renewable energy, and it's already responsible for a large share of global clean energy production. Today, we look forward to hearing from business leaders and government officials about how we can seize this moment and build on the enormous opportunities which will ensure sustainable, inclusive growth for Brazil in the years ahead. We at the Council of the Americas are committed to continuing the dialogue and actively expanding our engagement with both the Brazilian private and public sectors as a means to building stronger bridges during these challenging times. We believe that in today's changing and dynamic world, this is the only way forward. Thank you very much and enjoy the conference. Muito bem, senhoras e senhores, nós vamos ouvir agora o assessor da presidência da Apex Brasil, Silvio Torres. Olá, boa tarde a todas e a todos. Presidente Josué, Brian, demais companheiros da diretoria,
membros da Consorce América e da Fiesp, eu tenho aqui o prazer e a honra de representar o ministro vice-presidente Geraldo Alckmin, que nesse momento está voando para o México, cumprindo mais uma das suas missões que lhe foram outorgadas pelo presidente Lula, de buscar soluções para essa difícil jornada que nós estamos atravessando. É um momento super desafiador. O Brasil já passou por muitas crises, muitas e muitas crises ao longo da sua história, e essa é mais uma delas, inesperada, aliás, mais do que inesperada, injustificada, que se transforma num desafio que não há como apenas o governo, seja os governos, de uma forma geral, resolverem. Então, momentos como esse, encontros como esse, parcerias como essa, é que vão mostrar a capacidade de superação do Brasil, a capacidade de superação de governos, a capacidade de superação das empresas que estão sendo mais afetadas pelas medidas recém-tomadas, mas também é um momento em que se criam muitas oportunidades. E creio que, através do diálogo, através do esforço comum, dessa solidariedade que está se formando entre iniciativa privada e governos, que o Brasil, mais uma vez, vai demonstrar que é possível ser um país grande, desenvolvido, e que tem um povo que trabalha e que se preocupa com o seu futuro. A Fiesp tem sido uma parceira imprescindível, assim como a CNI, a indústria de uma forma geral, que foi fortemente afetada pelo tarifaço, que está sendo, mas, ao mesmo tempo, é quem está tomando, junto com governos, a iniciativa de buscar soluções não apenas aqui no Brasil, e através de um diálogo, inclusive, nos Estados Unidos, e tem se mostrado muito eficiente, e tenho certeza que reuniões, como eu disse, reuniões como essa de hoje, vão fortalecer mais ainda esses laços e buscar a melhor saída para todos nós. Então, trago aqui um abraço especial do vice-presidente Geraldo Alckmin, o otimismo que ele tem demonstrado, a capacidade que ele tem demonstrado de cumprir essa missão, que eu tenho certeza que ele está agradecido. Eu trago agradecimento a todos vocês. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, agora teremos oportunidade, então, de assistir um vídeo que foi enviado pelo próprio vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Amigas e amigos, é uma satisfação saudá-los nesta conferência, que reúne líderes do setor público e do setor privado, do Brasil e dos Estados Unidos. A relação entre os nossos países é estratégica. Os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial do Brasil. Temos 10 mil empresas brasileiras quase exportando para os Estados Unidos e quase 4 mil empresas americanas instaladas no Brasil. Todas elas gerando emprego, inovação e investimentos em diferentes setores e regiões de ambos os países. É uma relação histórica, dinâmica, de ganhos mútuos, muitas vezes até lideradas pelo setor privado. Uma relação assim não se desfaz por questões conjunturais. Pelo contrário, uma relação desse tipo sempre merece aperfeiçoamento e ampliação. Os desafios são conhecidos, mas estamos convencidos de que o melhor caminho é manter o diálogo aberto, superar adversidades e buscar convergências. E temos grandes oportunidades na indústria, nos serviços, na inovação, nos investimentos, na transição energética. Podemos e devemos ampliar parcerias na área de pesquisa, novas tecnologias, cadeias produtivas sustentáveis. Por isso, Josué, esse evento é tão oportuno e necessário. Nossas sociedades querem mais parceria, mais cooperação
mais comércio. E o setor privado é peça central nesse processo. Empresas americanas no Brasil, empresas brasileiras nos Estados Unidos. Essa integração gera exportações, investimentos, empregos, ganha-ganha, que precisa ser vocalizado, destacado, reiterado na nossa palavra e nas nossas ações. O Brasil está comprometido com o comércio aberto, inclusivo e sustentável. Estamos reduzindo custos, modernizando a nossa economia, atraindo investimentos. Destaco a reforma tributária, importantíssima para atrair investimento, aumentar a exportação. Ela traz eficiência econômica e simplifica o nosso modelo tributário. Uma parceria sólida com os Estados Unidos, como tem sido há praticamente 200 anos, é fundamental para trilharmos esse caminho com mais segurança e velocidade. Nos últimos 2 anos, avançamos muito nas negociações comerciais com o mundo. Em 2023, o governo do presidente Lula firmou o primeiro acordo comercial do Mercosul em mais de uma década. Foi com Singapura, o 6º maior mercado comprador do Brasil e porta de entrada para o sul da Ásia. Concluímos também, o ano passado, o acordo Mercosul-União Europeia, um dos maiores do mundo. São 718 milhões de consumidores e um PIB de 22 trilhões de dólares. E neste ano, concluímos o acordo com o EFTA, Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, mais um mercado de alto poder aquisitivo, mais 15 milhões de consumidores conectados à nossa rede de acordo. Esses acordos vão muito além da redução de tarifas. São instrumentos de cooperação, promovem crescimento econômico, fortalecem cadeias produtivas e estabelecem regras comuns, aceitas e respeitadas por todos. Com eles, a corrente de comércio brasileira, cobertas por acordos de livre comércio, mais que dobrou, de 73 bilhões para 184 bilhões de dólares. Está comprovada a capacidade do Brasil de dialogar com o mundo e construir soluções ganha-ganha. Concluo reafirmando minha convicção. Dificuldades e desafios existem, mas os benefícios e as oportunidades são maiores e prevalecerão, porque é do interesse de nações, das empresas e dos trabalhadores manter relações duradouras e equilibradas que contribuam para o seu desenvolvimento e para a melhoria das condições de vida de todos. Contamos com o apoio do setor privado e quero aqui destacar a importante participação da Fiesp. Um grande e fraterno abraço a todas e todos. Senhoras e senhores, vamos ouvir agora a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Tatiana Prazeres. Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação participar desse encontro. Gostaria de cumprimentar o presidente Josué, Susan Siegel, Dr. Silvio Torres, Brian Winter, Ambassador Thomas Shannon. É um prazer participar, de fato, dessa conversa, ainda que de maneira virtual, de maneira remota. Fazendo eco às palavras do vice-presidente, eu gostaria de começar ressaltando aqui a importância do comércio bilateral. Não é um comércio ganha-ganha, é um comércio em que prevalece a complementariedade. Enfim, como mencionou o vice-presidente, são cerca de 10 mil empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o destino para o qual o maior número de empresas brasileiras exporta. É o principal destino das nossas exportações de produtos manufaturados, é o principal destino das exportações de produtos de maior conteúdo tecnológico. Enfim, por vários motivos, é um comércio muito importante para nós. Nós também acreditamos que esse seja um comércio muito importante para os Estados Unidos,
como eu mencionei, uma relação de complementaridade. É um comércio que gera um superávit importante para os norte-americanos, né? Se essa é uma métrica relevante, o Brasil é, de fato, uma fonte importante de superávit para os Estados Unidos. O Brasil é um país que tem um superávit com o mundo e um déficit com os Estados Unidos. Os americanos, que têm um déficit trilionário com o mundo, têm um superávit com o Brasil. O comércio interessa por diferentes motivos, mas certamente gera oportunidades importantes nos dois sentidos. E aí eu tenho uma palavra sobre a importância, trago uma palavra sobre a importância do setor privado neste momento tão delicado das nossas relações bilaterais. O setor privado tem o poder, a capacidade de valorizar o relacionamento bilateral para formadores de opinião nos Estados Unidos, para autoridades do governo americano, para tomadores de decisão, tem um papel único, exerce um papel único nesse momento, né, da história. O setor privado também, além de valorizar o histórico de mais de 200 anos de relacionamento bilateral, também tem a capacidade de comunicar o potencial de uma agenda positiva entre os dois países, né? Ainda há muito a ser feito com os Estados Unidos, há potencial para nós aprofundarmos o relacionamento, por exemplo, na agenda de energia, é uma agenda importante para os dois países, agenda de resiliência de cadeias de valor, agenda agrícola, tecnologia agrícola, agenda de propriedade intelectual, interessa a ambos. Enfim, eu queria destacar a importância, justamente, de se valorizar o potencial da agenda positiva ainda a ser construída. Como falou o doutor Silvio Torres, é uma relação em que setor público e setor privado precisam trabalhar de mãos juntas, de maneira coordenada, exatamente para que nós possamos reposicionar o comércio e o relacionamento bilateral Brasil e Estados Unidos num contexto em que hoje é marcado por muitas dificuldades. No âmbito do governo federal, nós temos atuado em, eu diria, duas grandes frentes. Na primeira, a frente de negociação, como diz o vice-presidente ministro Alckmin, nosso empenho é de negociar, negociar, negociar. Nós, de fato, estamos envolvidos, dedicados a esse esforço importantíssimo. E há uma outra frente que é de atender as preocupações de empresas especialmente afetadas pelas medidas tarifárias adotadas pelo governo americano. E aí, nesse contexto, eu destaco o Plano Brasil Soberano, com ações de linhas de crédito emergenciais, medidas tributárias, compras governamentais e abertura de novos mercados. Nessa agenda ampla, um olhar para as empresas exportadoras brasileiras, especialmente para aquelas especialmente afetadas, para os trabalhadores dessas empresas, faço referência rápida aqui ao Reintegra, que neste momento está sendo regulamentado. Nós estamos trabalhando em conjunto com o Ministério da Fazenda nos detalhes do que será este Reintegra voltado às empresas afetadas pelas medidas americanas. Há um decreto, precisa ser editado, que detalhe aquilo que foi anunciado recentemente, mas, como sabemos, a ideia é que haja 3 pontos percentuais a mais em relação ao Reintegra que já existe hoje, que é de 0,1%. Portanto, estamos falando de devolução de resíduos tributários equivalentes a 3,1% do valor da mercadoria exportada, seja para os Estados Unidos, seja para outro destino, mas, de novo, com foco naquelas empresas especialmente afetadas e nos produtos que, de fato, foram cobertos pelas sobretaxas americanas. Nós também estamos trabalhando para implementar rapidamente a prorrogação dos atos concessórios de drawback. Então, para quem opera no comércio exterior, o drawback é um instrumento conhecido. Em função das dificuldades de exportação para os Estados Unidos, nós vamos prorrogar o prazo no qual as empresas que se beneficiaram da suspensão tributária na aquisição e importação de insumos podem ter para exportar os seus produtos, seja para os Estados Unidos, seja para outro destino. Eu termino aqui com uma mensagem sobre novos mercados, na abertura de novos mercados. O vice-presidente cobriu a nossa agenda de acordos comerciais, que, aliás, avançou muito com o apoio dele, foram acordos importantes, concluídos recentemente. Nós precisamos trabalhar para que eles, de fato, entrem em vigor, produzam os efeitos para o setor privado. Há uma agenda importante de promoção comercial e a Apex Brasil tem feito um trabalho muito interessante de identificar outros mercados, identificar alternativas para setores especialmente afetados no mercado americano. Então, são novas ações que se somam ao trabalho da Apex, mas agora com um olhar
para as empresas, não é, afetadas em função das sobretaxas americanas. E aí termino fazendo referência a missões ao exterior, reuniões com parceiros estrangeiros importantes. Ontem o vice-presidente se reuniu com o ministro de Comércio do Canadá. Hoje ele está justamente a caminho do México, também com uma delegação empresarial importante para tratar de oportunidades comerciais naquele país. Estamos planejando uma reunião na Índia, né, também promovendo as nossas exportações naquele mercado. Enfim, estamos atuando na frente interna, não é? Essa que eu me referi, mas também no diálogo com os Estados Unidos, porque nós valorizamos o mercado americano, o relacionamento com os Estados Unidos, a parceria de mais de 200 anos que nós temos com aquele país. Eu termino aqui agradecendo a todos, cumprimentando o Fiesp, o presidente Josué, pela iniciativa importantíssima de trabalharmos juntos com o setor privado para que nós possamos estar numa posição melhor no nosso comércio bilateral no período mais curto possível. Muito obrigada. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar a minha amiga Susan Siegel e agradecer, Susan, essa parceria da Fiesp com o Council of the Americas. Eu acho que o momento não podia ser mais oportuno, até porque depende muito de nós, membros do setor privado, não só a manutenção dos mais de 200 anos de boas relações comerciais e diplomáticas entre os nossos países, mas até o fortalecimento e aprofundamento desta relação. Cumprimentar a nossa secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, Tatiana Prazeres. Muito obrigado, Tatiana, pela sua participação. Sei que hoje a agenda aí em Brasília é uma agenda carregada, mas você se dispôs a estar aqui participando, mesmo que de forma remota, e agradeço muito a sua fala. Agradecer muito a presença do Brian Winter. O Brian é um desses americanos que gostam do Brasil e gostam porque conhecem o Brasil. Morou aqui 5 anos, fala um português perfeito, entende a nossa cultura, e sabe que nós temos muito mais em comum com os Estados Unidos da América do que muitos possam imaginar. Então, de maneira, Brian, que muito obrigado pela sua presença, por estar aqui conosco hoje e por ter ajudado a organizar esse importante evento, mais importante ainda, tendo em vista o momento das relações entre os dois países. Agradecer o estimado Silvio Torres, assessor da presidência da Apex Brasil, que está aqui representando o vice-presidente Geraldo Alckmin, e eu agradeço, Silvio, ao te agradecer, o vice-presidente, que queria estar aqui presente, mas, de fato, tinha essa missão empresarial que ele está liderando para o México, e ele está agora em voo para o México, mas fez questão de gravar a mensagem que nós todos pudemos ouvir agora. Lembrando que o governo brasileiro escolheu Geraldo Alckmin para ser o líder das negociações entre Brasil e Estados Unidos. E não podia ter nome melhor. Uma pessoa experiente, ponderada, de bom senso e que tem ouvido os setores privados dos Estados Unidos e, obviamente, do Brasil. E muito do que ele tem construído até aqui é graças a esta forma aberta de tratar a questão e, obviamente, de contar com todo o poder atribuído a ele pelo presidente Lula. E, finalmente, eu não posso deixar aqui de agradecer um dos maiores diplomatas que os Estados Unidos têm. Por 35 anos, trabalhou na diplomacia americana e só fez amigos por onde passou, ainda que tenha defendido os interesses dos Estados Unidos da América de forma veemente. Eu me refiro ao embaixador Thomas Shannon, um grande amigo do Brasil e muito querido aqui no Brasil. Hoje era um dia complicado, porque tinha uma reunião ministerial em Brasília e, obviamente, tem essa viagem do ministro Alckmin. E, apesar do momento super importante desse evento estar se fazendo,
essas coincidências dificultavam um pouco a vinda de ministros que era importante serem ouvidos aqui por todo o setor privado. Quando ouviram o nome do American Society, Council of the Americas, e especialmente da presença do embaixador Thomas Shannon, todos quiseram vir e alguns vieram presencialmente, como estará aqui em breve o ministro Mauro Vieira. O embaixador Shannon e eu nos conhecemos quando eu tive o privilégio de coordenar, pelo lado brasileiro, o Fórum de CEOs Brasil e Estados Unidos. Um instituto que foi criado de uma maneira um pouco inusitada, porque nunca esperavam que um encontro entre o presidente Bush e o presidente Lula, foi um primeiro encontro, dali pudesse sair um instituto como o Fórum de CEOs, que de fato promoveu muitos avanços e que tinha como meta, e ainda eu acho que os dois países nutrem este objetivo, uma integração cada vez maior do nosso comércio, dos nossos investimentos. É óbvio que tínhamos que começar em algum lugar, defendemos muito o acordo de não dupla tributação, defendemos outros passos importantes, alguns deles que foram obtidos, como o Global Entry, e o objetivo final, e era isso, lugar comum entre os 10 representantes dos empresários americanos e os 10 representantes dos empresários brasileiros. Depois, o fórum foi ampliado para 12 representantes em cada um dos países, era que nossas nações tinham muito em comum. Aliás, é fácil nós constatarmos isso. É só sairmos nas nossas ruas, é só entrarmos nos nossos shoppings, é só frequentarmos os nossos restaurantes, entrarmos nos nossos cinemas, ouvirmos as nossas rádios e vamos ver que a cultura americana e a cultura brasileira são muito próximas. Aliás, são duas nações continentes com grandes populações que foram formadas por imigrantes, que têm uma raça mixigenada e extrai daí a nossa força, a nossa inteligência, o nosso desenvolvimento, a nossa criatividade. De maneira que eu não tenho dúvida que, apesar dessa turbulência atual, se nós conseguirmos separar o aspecto político do aspecto de negócio pragmático, nós rapidamente chegaremos a um entendimento. E essa separação depende muito de nós, empresários, para fazermos ver aos dois governos que é de todo o interesse de nossas populações desenvolvermos não menos, mas mais comércio e mais investimentos. Não devo deixar de mencionar que, apesar da corrente de comércio de produtos e mercadorias se somar em torno de 80 bilhões entre os dois países, com um pequeno déficit comercial do Brasil em relação aos Estados Unidos, quando nós somamos a isso os serviços, o Brasil gerou nos últimos 15 anos um déficit de mais de 420 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Mas muito mais importante do que isso, os Estados Unidos são o maior investidor direto estrangeiro no nosso país, detendo cerca de 25% do total de investimentos diretos estrangeiros no Brasil. E os Estados Unidos são o principal destino dos investimentos das nossas empresas no exterior. Estão aqui algumas dessas empresas nossas, que nós todos nos orgulhamos, e que são grandes investidores nos Estados Unidos. E eu devo mencionar aqui, até porque tive a honra de ser membro do Conselho de Administração, a Embraer, uma empresa de tecnologia, que é uma grande exportadora para os Estados Unidos e uma grande importadora dos Estados Unidos, que hoje tem uma realidade no seu orçamento, importará dos Estados Unidos até 2030 cerca de 21 bilhões de dólares americanos. E exportará alguma coisa também para os Estados Unidos, mas gerará até um déficit do Brasil com os Estados Unidos, importando dos Estados Unidos mais do que exporta para os Estados Unidos. Eu acho que isso é uma demonstração eloquente, assim também como é a Boeing,
outra empresa importantíssima aeroespacial que está no Brasil desenvolvendo tecnologia com engenheiros brasileiros que hoje participam de uma cadeia de suprimento cada vez mais importante, cada vez mais globalizada, cada vez mais complexa. São 13 mil fornecedores, alguns deles aqui no Brasil, e muitos engenheiros aqui no Brasil, que demonstram como a integração de nossas economias, como a integração de nossas sociedades pode se fazer cada vez maior e mais forte em benefício das nossas populações. Para concluir, embaixador Shannon, Brian, Susan, eu quero dizer de um programa que é muito caro para nós da Fiesp. A Fiesp, ela tem duas instituições que são instituições de ensino, o Senai e o SESI. O SESI, ele hoje atende mais de 100 mil alunos diretamente entre o ensino fundamental 1 até o 3º ano do ensino médio, alguma coisa em ensino superior, nas suas próprias escolas. E atende também mais de 1 milhão de crianças, alunos de escolas públicas do Estado de São Paulo, dos 645 municípios de São Paulo, através de um programa chamado PAR, Programa de Alfabetização Responsável. Mas nós lançamos um programa chamado Passaporte para o Futuro. E hoje já são 80 crianças do SESI que se formaram no 3º ano do ensino médio e que estão estudando nos Estados Unidos, nas melhores universidades americanas, de forma totalmente gratuita, paga pelo SESI. Essas crianças estão em universidades como Georgia Tech. Aliás, hoje o governador da Geórgia estará aqui, ou está em São Paulo, e será até recebido num coquetel na residência do cônsul dos Estados Unidos aqui em São Paulo, né? Harvard, Stanford e outras universidades importantíssimas na área de tecnologia, de ciência da computação, de robótica, de engenharia química e outras áreas do conhecimento. E o impacto para os nossos jovens é muito maior do que termos cerca de 200 alunos pagos pelo SESI em universidades americanas. E um deles, Brian, é tão bom que nós nem precisamos pagar, porque ele recebeu bolsa de estudo integral de Harvard. E está hoje em Harvard, sem custo nenhum pelo SESI, ainda que tenha sido o SESI que tenha propiciado a ele se aplicar para Harvard e outras universidades. Ele foi aceito por 7 universidades, acabou optando por Harvard. Mas o impacto nos nossos alunos do ensino médio e já até mesmo nos últimos anos do ensino fundamental, no sentido de, ao saberem que poderão ir para as universidades americanas, se estudarem e se tiverem boas notas, e olha que o SESI já é um ensino de tão boa qualidade que o PISA do SESI, da média do SESI, dos 100 mil alunos, na verdade o PISA é estabelecido em um ano só, porque é a regra do PISA, então são 7.500 alunos, e é censitário, porque todos fizeram, é um PISA superior ao PISA do Chile. E o primeiro quartil das 142 escolas do SESI é um PISA superior ao do Canadá ou a da Bélgica. Mas a motivação dos alunos, desses 200 jovens, mas mais do que isso, dos 23 mil jovens que atendem o ensino médio do SESI, nas nossas escolas próprias, ao saberem que poderão se aplicar para irem para uma grande universidade americana, demonstram, embaixador Shannon, como as nossas sociedades, de fato, são próximas, como nós valorizamos os Estados Unidos e, portanto, quanto precisamos separar as questões políticas das questões econômicas
para fortalecermos os mais de 200 anos de excelentes relações comerciais e de excelentes relações diplomáticas. Afinal de contas, os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a nossa independência e, graças a grandes servidores públicos, como o embaixador Shannon, esse relacionamento só se fortaleceu ao longo desses 201 anos e, apesar do que estamos passando agora, tenho segurança de que os próximos 200 anos serão ainda mais prósperos. As oportunidades já foram aqui mencionadas. Minerais críticos, data centers, nós temos aqui a Jennifer, da AWS, que já investiu 5,6 bilhões de dólares nos últimos anos no Brasil e que tem um projeto de investir outros 2, 3 bilhões de dólares nos próximos anos. O Brasil pode ser um dos maiores destinatários de recursos no mundo nos data centers, se soubermos trabalhar a nossa legislação, dando segurança aos investidores. Afinal de contas, dos 2,5 gigawatts de processamento de dados que o Brasil hoje demanda, 1,5 é de serviços importados. A gente só tem capacidade de processar 1 gigawatt. Portanto, somente para processar os dados que o Brasil hoje já processa, podemos investir 1,5 gigawatt no Brasil, e a Amazon certamente é uma das empresas que está trabalhando nisso, assim como outras empresas de tecnologia americanas e brasileiras, existem muitas e muito competentes. Nós temos o campo, como já foi mencionado, de energia, especialmente no campo de energia renovável, o SAF, Sustainable Aviation Fuel. Os Estados Unidos e o Brasil podem dominar a produção de SAF no mundo e abastecer todas as frotas aéreas com o objetivo de descarbonizar. Temos no campo, obviamente, dos minerais críticos, um potencial gigantesco. O Brasil é a segunda reserva mundial e sequer conhecemos, de fato, todo o nosso potencial em terras raras, fora os outros minerais críticos. E o Brasil é grande reserva de lítio e outros minerais super importantes, tendo em vista a digitalização do mundo. Na área farmacêutica, temos tanta coisa que podemos fazer em conjunto para a saúde das nossas populações e para a melhoria da qualidade de vida das nossas populações. Então, eu tenho absoluta segurança de que vamos, e é uma tarefa que também cabe ao setor privado, até porque as exceções que foram obtidas foram, em grande parte, um esforço do setor privado. O governo participou, é verdade, mas o setor privado conseguiu, em grande medida, as exceções que nós temos hoje, que abrangem cerca de 42%, 43% do volume exportado em dólares do Brasil para os Estados Unidos. E nós precisamos chegar a 100%, em benefício das nossas populações, ampliando ainda mais os investimentos que são recíprocos das empresas americanas no Brasil e das empresas brasileiras nos Estados Unidos. De maneira que eu tenho a certeza que hoje teremos 3 painéis super relevantes, não podíamos ter momento melhor para termos este evento e, de novo, depende de nós, setor privado, vencermos a separação das questões políticas, das questões econômicas e trabalharmos em prol do desenvolvimento dos nossos países, que é assim que nós vamos trazer prosperidade para as nossas populações. Muito obrigado. Muito bem, agradecemos as autoridades desta mesa de abertura e os convidamos